Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos dar prosseguimento aqui a tirar dúvidas, né? Para a prova que vai ser na próxima semana. A prova vai ser dia 11 de novembro, quinta-feira da próxima semana. Então, eu queria tirar dúvidas aí da lista de exercícios, tá? Visando já aí a prova. Então, vou pedir para que vocês tragam aí as dúvidas. Caso vocês não tenham dúvida, aí a gente vai iniciar aqui uma matéria nova, tá? Vamos falar de tabelas hashing. Vamos já fazer uma pequena introdução. E aí, dúvidas, pessoal? Todos me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim ou não? Beleza. Então vamos lá. Dúvidas? Ok. Então vamos lá. Não havendo dúvida, vamos começar aqui. Vamos fazer uma introdução aqui já de tabelas hashing, né, para a gente aproveitar melhor o tempo. Bom, a gente viu até o momento, né, somente estruturas de dados lineares, né? Como assim? Estruturas de dados que armazenam os dados sequencialmente, né? Um seguido do outro. Então a gente viu lista estática, né? Que é baseada em vetor. Vimos também lista dinâmica. Deixa eu abrir aqui a lista dinâmica. Pronto, vimos também lista dinâmica, né, que vai fazendo a alocação de memória à medida em que vai precisando inserir uma informação, tá? Só que aí agora a gente tem o seguinte problema. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu quiser fazer uma busca em cima dessa lista aqui, né? Vamos supor que eu queira pesquisar o número 6. Eu quero saber se o número 6 faz parte dessa minha lista, que está armazenada nesse vetor. O que, que vai acontecer? Eu vou precisar fazer 10 comparações para chegar até o número 6. Né? Vou percorrer a minha lista, posição a posição, até encontrar o número 6. Isso daqui no pior caso. Né?
O melhor caso seria o quê? Se o 6 estivesse aqui na primeira posição. Eu faria apenas uma comparação. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente vai buscar um elemento dentro de uma lista, a pesquisa é feita sequencialmente. A consequência disso é o quê? Que quanto mais elementos eu tenho dentro da lista, mais comparações, mais processamento eu vou precisar fazer, em média, para poder chegar no elemento que eu pesquiso, que eu procuro. Ok? Então, isso é uma consequência de se usar uma estrutura sequencial. Tá? Toda busca, como ela é sequencial, ela vai precisar percorrer todos os elementos. Então, quanto mais elementos eu tenho, mais comparações eu vou ter que fazer. Agora, existem algumas maneiras, né, de se otimizar essa busca, que a gente já conhece. Então, por exemplo, se a minha lista, né, está ordenada e ela é estática, ou seja, se eu possuo um vetor que está ordenado, eu posso usar uma técnica, né, conhecida como pesquisa binária. Então, vocês viram essa técnica lá em raciocínio lógico. É uma técnica que precisa, que usa como premissa o vetor estar ordenado. Então, o que ia acontecer se eu tivesse esse vetor aqui ordenado? Eu poderia fazer uma busca binária da seguinte maneira. Eu ia verificar se o número que eu quero procurar, eu ia verificar se ele está na posição central, né? Se ele está bem no meio do vetor. Então, nesse caso aqui, eu ia verificar se o 6 está na posição 5. Né? Eu ia verificar se o 6 está, desculpa, na posição 4. Eu ia fazer 0, 9 menos 0, né? 9 menos 0 dá 9, dividido por 2 dá 4, a divisão inteira. Então, eu ia verificar se o 6 está aqui. Como aqui não é o 6, eu ia usar a ordenação do vetor para acelerar a minha busca. Então, como 6 é menor do que 8, que é esse elemento que está aqui, eu ia repetir esse processo aqui no lado direito, lado esquerdo. Então, eu ia descartar todo aquele lado de lá, porque eu sei que o 6 não está lá com certeza. E aí eu ia verificar novamente se o 6 está aqui. Ia mais uma vez buscar na posição central. Como aqui não é o 6, e o 6 é maior do que 2, eu vou buscar agora aqui nessa parte. Tá? Então, com a pesquisa binária, a gente consegue acelerar essa busca. É uma maneira que a gente tem para acelerar essa busca. Só que, quanto maior essa minha lista, mais buscas eu tenho que fazer. Por mais otimizada que seja essa pesquisa binária, né, se eu tiver um vetor imenso, eu vou ter que fazer muitas comparações. No caso da lista dinâmica, aí eu já tenho um problema. Eu não consigo aplicar a pesquisa binária. Por quê? Porque eu não tenho índice. Então, por mais que eu saiba a quantidade de elementos dentro da lista e consiga chegar no elemento central, eu só vou chegar no elemento central se eu percorrer todos os elementos anteriores. Então, a busca binária aqui ela não é uma boa solução, tão boa quanto é lá com vetores. Então, o que acontece, pessoal? Agora a gente tem uma necessidade, tá, de uma busca mais otimizada. Como é que eu posso fazer isso daí? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso encontrar uma maneira de pesquisar a minha estrutura de dados
essas informações de maneira rápida, tá? E aí é nesse contexto que surgem as tabelas hashing. Tabelas hashing, tá? Ou tabelas de dispersão. Qual é a ideia central dessas tabelas hashing? Ou tabelas de dispersão, tá? A ideia é que eu consiga localizar o elemento que eu preciso. A ideia é que eu consiga localizar o elemento que eu estou procurando de maneira instantânea. Como assim? Bom, se eu quero encontrar o 6, eu gostaria de ter uma maneira de saber de cara que o 6 está na posição 9. Se eu quero o número 10, eu queria ter uma maneira de saber que o 10 está logo de cara, que eu vou encontrar ele lá no 5, sem precisar sair pesquisando posição a posição, ok? E essa maneira existe, né? A ideia é que eu faça o seguinte, que eu tenha uma função matemática, né? Em que eu aplique nessa função o valor que eu pesquiso, que eu quero encontrar. Então, se eu pegar o número 6 e aplicar esse 6 numa função, essa função vai me retornar o número 9. E aí eu vou diretamente na posição 9 do meu vetor. Se eu quiser saber onde é que o 10 está, eu aplicaria essa função no número 10, e aí essa função me daria o resultado 5, dizendo que o 10 ele está na posição 5. E aí eu não precisaria percorrer todos os elementos antes do 5 até chegar no 10. Se eu quisesse buscar, né, o 20, a função ia me dizer que o 20 está na posição 0. Então, essa maneira de trabalhar seria a maneira, né, ideal. Eu tenho, a partir do valor armazenado, eu consigo calcular o endereço em que ele vai estar armazenado. Tá? E essa maneira existe e é justamente, né, a tabela de dispersão, a tabela hashing. Tá? Bom, qual é a ideia aqui nessa tabela de dispersão? A ideia é que a gente tenha, né, ela é formada por dois componentes. Uma tabela de dispersão, ela tem uma tabela, né, que seria, no caso, um vetor, um array, e ela tem a função de hashing, ou função de dispersão, ou função de espalhamento. Tá? Por que dispersão? Por que espalhamento? Porque quando você quer colocar um elemento aqui dentro do vetor, você não vai colocar mais sequencialmente. Posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, não. Você, a partir do valor que você quer armazenar, você calcula o endereço e armazena o elemento naquele endereço lá. Então, se eu for armazenar o 6, eu calculo o endereço, que vai ser 9, e coloco o 6 na posição 9. Quando eu for armazenar o 10, desculpa, eu vou calcular a partir da função de hashing que o endereço dos 10 é o 5. E assim por diante. Então, os elementos eles não vão ser colocados sequencialmente, vão ser espalhados ao longo do meu vetor. Eles vão ficar dispersos ao longo do meu vetor. Então, por isso que o nome é tabelas de dispersão, ou tabelas hashing, que é o termo em inglês. É porque eu vou colocando os elementos de maneira espalhada, de acordo com o cálculo do endereço. Ok? Até aí, tranquilo?
Até aqui o conceito, pessoal. Tá tranquilo? Beleza. Bom, o que que vai acontecer? Quando você estiver colocando os elementos dentro do vetor, pode acontecer que essa função ela calcule o mesmo endereço para dois valores distintos. Então, pode ser, né, que eu queira armazenar aqui um número, vamos supor o número 17. E essa função, ela tenha calculado para mim que o 17 deve ficar na posição 9. Então, nesse caso, a gente vai ter uma colisão. Ou seja, tanto na posição, tanto o número 6 quanto o número 17, eles devem ficar na posição 9. E aí a gente tem uma colisão. E essa colisão ela precisa ser tratada, tá certo? E aí, como é que a gente vai tratar essa colisão? Basicamente, existem duas maneiras, ok? A primeira maneira de tratar a colisão é usando endereçamento aberto. Como assim? O endereço que eu calculo não é o endereço definitivo. Então, no endereçamento aberto, o endereço gerado ele não é o endereço definitivo. Então, quando eu gerei aqui o 17, o endereço do 17, ele gerou inicialmente o 9, mas o 9 já está ocupado pelo 6. Então, eu vou gerar um novo endereço. E espero que esse novo endereço não esteja ocupado. Tá? A outra maneira é usando o endereçamento fechado. Ou seja, o endereço que eu gerei é o endereço que o 17 deve ficar. Mas o 6 já está na posição 9. Não tem problema. A gente vai encontrar uma maneira para que os dois elementos, o 6 e o 17, estejam ambos lá na posição 9 do vetor. Ok? Bom, quando você trabalha com endereçamento aberto, há duas maneiras, basicamente, de você fazer, né, descobrir um novo endereço. Você pode usar uma tentativa linear, pode usar uma tentativa quadrática. Como assim? Você vai buscar um novo endereço, né? Você vai gerar um novo endereço de maneira linear. Ou seja, já que o 9 estava ocupado, eu vou tentar gerar um próximo endereço posterior ao 9 que esteja livre. E aí ele vai linearmente buscando um próximo endereço. Tá? Vai fazendo um salto linear, ou seja, depois do 9 eu tenho o 0. Depois do 0 eu tenho 1. Depois do 1 eu tenho 2. Depois do 2 eu tenho 3. Então eu vou buscar um novo endereço linearmente. Ok? Até encontrar um endereço vazio. A tentativa quadrática, ela vai aumentando o salto. Em vez de eu buscar sequencialmente, eu vou buscar depois do 9 o 0.
Depois, em vez de buscar um, eu vou dar um salto, vou buscar lá no 3. E depois, se o 3 não estiver disponível, eu vou dar um outro salto e vou buscar lá na frente. E vou aumentando essa distância, né, entre os endereços que eu vou gerar. Então, basicamente, quando eu escolho trabalhar com endereçamento aberto, eu tenho duas maneiras de buscar um novo endereço, tá certo? Que a gente vai trabalhar aqui em detalhes. Quando eu tenho um endereçamento fechado, eu não mudo esse endereço aqui. O elemento vai ficar junto com outros elementos dentro dessa mesma posição. E aí a gente vai fazer uso de uma estrutura de dados qualquer para armazenar esses outros elementos aqui dentro. Ok? Então, basicamente, a tabela hashing vai trabalhar assim. Nós vamos ter uma tabela, um vetor, vamos ter uma função de hashing, que é uma função que vai calcular o endereço, e precisamos ter um tratamento de colisão para aquela tabela. Ok? Basicamente são os três componentes aí, né, de uma tabela de dispersão. Bom, dúvidas aí? Até aí tranquilo, pessoal? Pessoal, estou sentindo que vocês não estão aqui. Por acaso vocês estão fazendo prova? O que que é? Ninguém tem dúvida das listas? Está tendo prova, pessoal? É isso? Ok. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Então, as tabelas hashing, elas vão trabalhar dessa maneira, ok? Vou pedir para que vocês leiam, né, depois desse capítulo aqui, capítulo 6, que é onde está esse assunto, estrutura de dados do tipo tabela hashing, e aí vocês têm aí, né, as implementações. Então vamos trabalhar hoje a primeira maneira de implementar, com endereçamento aberto, ok? Como é que vai ser? Vou usar aqui o exemplo que está nesse livro. Bom, a tabela hashing, como eu falei, ela vai ter uma função de hashing, ok? E o que que essa função de hashing faz? O que que ela é? Ela é uma função matemática, que você vai aplicar nos elementos, né, que vão ser armazenados. Essa função, ela pode ser de qualquer tipo, tá certo? Uma função que é muito utilizada, que é a função mais comum, mas não está limitada a ela, é essa função aqui, x mod m.
ou seja, o resto da divisão de x por m, onde m é o tamanho da minha tabela, ok? Então, a função h de x, a função de hashing, ela é comumente usada dessa maneira, x módulo m, ok? Mas ela não é a única função. Você pode ter várias maneiras de usar, né, de definir uma função de hashing. Mas essa é a mais utilizada, é a mais comum. Bom, quando você escolhe uma função de hashing, essa função ela tem que satisfazer algumas condições, tá? Que condições são essas? Você tem que gerar um número pequeno de colisões, ok? Então, quando eu vou ter, né, uma tabela hashing, se eu tiver uma função que gera muita colisão, eu não tenho uma boa função de hashing. Por quê? Porque eu vou ficar todo o tempo tendo que tratar a colisão. E isso vai demandar um certo tempo. Então, o ideal é que essa função gere um número pequeno de colisão. Ela tem que ser facilmente computável, ou seja, o tempo gasto para fazer o cálculo do endereço, ele tem que ser o menor possível. Então, não adianta eu ter uma função de hashing perfeita, que não gera colisão, mas ela vai demorar 2, 3 horas para gerar um número. Não faz sentido isso, tá? Então, se eu tenho uma função de hashing que gera pouca colisão e é facilmente computável, é quase que instantâneo o cálculo dela, eu tenho uma boa função de hashing, tá? E terceira condição, ela tem que ser uniforme. Como assim uniforme? A probabilidade de gerar um endereço calculado tem que ser igual para todas as chaves que vão ser incluídas. O que é a chave? É o elemento que vai ser incluído na estrutura de dados. Então, qualquer que seja o número que eu vou colocar dentro da minha tabela, a probabilidade dele gerar o mesmo endereço é o mesmo. Então, a probabilidade de eu gerar o 0 como endereço tem que ser a mesma probabilidade do 1, e a mesma do 2, e a mesma do 3, e assim por diante. Se eu tiver um endereço que tenha uma chance maior de ser gerada, então não tem uma boa função de hashing. Por quê? Porque eu vou ter uma tendência para jogar os elementos nesse endereço aqui, né? E, consequentemente, eu vou ter mais colisão nesse endereço. Então, a probabilidade tem que ser a mesma para todos os endereços. Ou seja, tem que ser uniforme. Ok? Bom, uma vez... Opa, caiu. Estão me ouvindo? Voltou aí? Beleza. E a tela está aparecendo para vocês? Bom, então agora que eu tenho, né, que eu sei como escolher uma função de hashing e sei utilizar vetor, né, alocação estática, uma lista estática, vamos começar a implementar aqui a nossa tabela hashing, tá? Vamos ver como é que vai funcionar a minha tabela. Eu vou começar aqui a mostrar o endereçamento aberto, tá certo? O endereçamento aberto e com tentativa linear, tá? Bom, na tentativa linear, o que vai acontecer? A gente vai precisar gerar novos endereços. Só abrir aqui.
Ok. Então vamos lá. Eu vou usar esse vetor aqui para a gente fazer a nossa tentativa, endereçamento aberto com tentativa linear. Então, a gente vai ter aqui a nossa tabela, o vetor. Vamos ter a nossa função de hashing, de espalhamento. A função que a gente vai usar aqui, tá? Vai ser essa daqui. Vou chamar de H. H de x é x módulo m. Esse m é o tamanho do meu vetor. Ok? E vamos ter nosso tratamento de colisão. Vamos usar o endereçamento aberto. Começar com a tentativa linear. O que acontece? Na tentativa linear, toda vez que eu tiver uma colisão, eu vou usar uma nova função de hashing, que vai ser a função h minha, vai ser exatamente isso daqui. Vai ser h de x mais j módulo m. Okay? Onde esse j, quem é esse j? É a quantidade de tentativas, tá? Que eu vou fazer. Ok? Eu vou chamar aqui de n, melhor. E aqui vou chamar de i, para ficar mais natural. Então, a minha função de hashing, ela vai usar na tentativa linear esse hx aqui, h' de x, que vai ser o h de x mais i módulo n. Lembrando que o n é o tamanho do meu vetor e o i é o número da tentativa. Então, eu vou ter a tentativa 1, tentativa 2, 3, 4 e assim por diante. Então, vamos ver como é que vai funcionar aqui o preenchimento dessa tabela. Vamos usar o exemplo aqui. Vamos inserir o número 16 na tabela hashing. Como é que vai ser feito aqui o cálculo? Eu vou ter h de 16 é igual a 16 módulo 8. Ou seja, o resto da divisão de 16 por 8. O resto da divisão de 16 por 8 dá 0. Ou seja, o meu número, no caso aqui o 16, vai ficar na posição 0. Então, o 16 vai entrar aqui.
Ok? Próxima inserção. 23. Vou colocar o número 23. O 23 vai ficar em que posição? Vou aplicar minha função de hashing, que é essa daqui, ó, x módulo n, né? Então, 23 módulo 8. 23 dividido por 8 vai dar 2. E o resto dá 7. Então, o 23 vai ficar na posição 7. Então, observem que, em vez de colocar na posição 1, ele jogou lá no final, né? Caracterizando realmente um espalhamento, uma dispersão. Tá certo? Próxima. Próximo Professor, elemento. Oi. então sempre vai ser o resto vai indicar a posição no vetor, é? Exatamente. Quando a função de hashing for essa daqui, ó, tá? Você pode escolher Ok. qualquer função matemática, mas nesse caso aqui é o resto. O resto vai ser a posição no vetor. Exatamente. Vamos inserir o próximo. Vamos botar aqui o número 41. O 41 vai ficar em que posição? Vai ficar na posição H41. Isso aqui vai ser 41 módulo 8. 41 dividido por 8 dá 5 e o resto é 1. Então, 41 vai ficar aqui. Próximo elemento. Número 25. O 25 vai ficar em que posição? O 25 vai ficar na posição módulo 8. 25 por 8 dá 3 e o resto dá 1. Então, aqui houve uma colisão. Ou seja, se eu for colocar o 25, apaguei aqui sem querer, né? Tinha um 41 aqui. Se eu for colocar o 25 na posição 1, eu vou sobrescrever o 41. Então, houve aqui uma colisão. Dois valores com o mesmo endereço. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tratar essa colisão. Bom, a gente vai tratar aqui essa colisão usando o endereçamento aberto do tipo tentativa linear. Ou seja, como deu colisão, eu agora vou gerar um novo endereço usando essa aqui, essa nova função de hashing. Então, como é que eu vou calcular o novo endereço do 25? Vou usar aqui H' 25. Vai dar quem? H 25 mais, estou na minha primeira tentativa, então mais um, módulo 8. O H de 25 a gente já tinha calculado que deu 1. Então vai ficar 1 mais 1
2. 2 módulo 8. 2 dividido por 8 dá 0. E o resto é 2. Então, o 25, ele vai ficar agora na posição 2. Como a posição 2 está vazia, o 25 vai ficar lá. Então, observe que ele gerou aqui o endereço 2, que é o endereço sequencial, logo em seguida. Ok? Vamos inserir um outro elemento, para a gente ver mais colisão aqui acontecendo. 39. O 39 vai ficar em que posição? Na posição 39, módulo 8. Que vai dar 7. Só que o 7 já tem o 23, então vai dar colisão agora. Temos uma colisão. Não posso colocar o 39 lá na posição 7. O que é que vai acontecer? Vou gerar um novo endereço para o 39. E aí vou usar agora essa função de hashing da tentativa linear. Que vai ser o quê? H' de 39 é H de 39 mais 1, que é a primeira tentativa agora, né? 39, módulo 8. O H de 39 dá 7. Mais 1, 8. 8 módulo 8 vai dar 0. Ou seja, depois do 7, o próximo endereço vai ser o 0, que ele vai tentar. Ele volta lá para o começo do vetor. Só que o 0 já está ocupado. Colisão. Então, vou ter que aplicar novamente essa função aqui de hashing, a tentativa linear. Vou aplicar mais uma vez. H39 vai ser H'39 vai ser H de 39 mais 2. Porque essa agora é a minha segunda tentativa de achar um endereço para 39. O H de 39 é 7, mais 2, 9. 9 módulo 8. Vai dar 1. O resto da divisão de 9 por 8 dá 1. O 1 já tem o 41. Então tenho aqui uma colisão. Se deu colisão, vou aplicar de novo essa função hashing aqui da tentativa linear. Mais uma vez. Vou aplicando ela até achar um espaço disponível para mim. Então vai ser H de 39 mais 3. Terceira tentativa. Vai ser 7 mais 3, 10. 10 módulo 8. 2. O 2 já tem o 25. Outra colisão.
Aplica mais uma vez a Professor, função de hashing. Pode falar. tem algum limite de tentativa? Tem não. O limite, para não dizer que não tem limite, Ítalo, o limite é o seguinte: o limite é o tamanho do vetor. Se eu fizer 8 tentativas, é porque não tem mais nenhum espaço sobrando. Aí nem adianta mais, né? Aí eu vou dizer, ó, Ok. tabela está lotada. Se chegar na 8ª tentativa eu não conseguir, né? Então é porque minha tabela lotou. Aí eu vou mandar uma mensagem de erro aí para o usuário. Certo. Ah, mais uma vez, ver se agora ele acha. Então vai dar 7 mais 4, 11. Módulo 8 dá 3. E aí 3 está vazio. E aí ele coloca o 39 aqui. Pronto. Então, com isso daqui, né, a gente conseguiu fazer a inserção do 39. Tá? Vamos ver se tem mais um aqui. Lembrando que isso aqui é a tentativa linear. Vamos ver se ele insere mais um. Aí a remoção. A remoção seria o inverso, né? A busca e a remoção vai ser a mesma coisa. Então, se eu quiser, por exemplo, remover o 16, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a posição do 16. Se o 16 estiver realmente lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar nulo nessa posição. Vou jogar vazio nessa posição. Tá? Se eu quiser remover o 23, eu vou calcular a posição do 23 é o 7 e vou ver se o 23 realmente está naquela posição. Se ele tiver, eu jogo nulo lá naquela posição. Se eu quiser remover o 25, ele vai calcular endereço 1. Aí eu vou lá no endereço 1 e vejo se o 25 está lá. Não, não é o 25 que está aqui. Bom, então, se o 25 não está aqui, ele deve estar em outro endereço. Deve ter tido uma colisão e aí o 25 deve ter ido para outro endereço. Então, eu vou aplicar a função de hashing da tentativa linear para pegar um próximo endereço, no caso 2. Aí eu vou lá no 2 e verifico, o 25 está aqui. Então eu jogo nulo aqui no 25. Jogo nulo aqui na posição 2. Ok? E assim por diante. Então eu vou, quando eu não encontro o elemento na posição que ele deveria estar, eu aplico a função de hashing da tentativa e vou buscar no próximo endereço. E vou, caso eu não encontre, eu vou fazer novo cálculo, por exemplo, 39. Ele deveria estar na posição 7. Não, não é o 39 que está aqui. Então, vou aplicar novamente aqui o hashing, vai dar o 0. Não, não é o 39 que está no 0. Calcula de novo, vai dar 1. Não é o 39 que está na posição 1. E vou fazendo isso até achar o 39. Qual o limite? O limite é o tamanho do vetor. Se eu fizer isso daqui 8 vezes, né? Ou seja, se eu chegar, se o meu H de 39 for igual ao H39, quando ele chegar aqui na posição 7, é porque eu já rodei o vetor todo e não encontrei. Então, realmente, o 39 não existe aqui dentro desse vetor, né? Vamos dizer assim. Caso eu estivesse buscando um número, né, que não existisse no vetor. Então, a tabela hashing, ela vai trabalhar dessa maneira, ok? Eu vou ter o meu vetor, eu vou ter a minha função de hashing e vou precisar do tratamento de colisão. Nesse caso, a gente escolheu trabalhar com a tentativa linear. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Conceitualmente, tá claro? Beleza.
Bom, e como é que seria uma implementação, né? Como é que a gente poderia implementar a nossa tabela hashing? Bom, a gente vai ter uma estrutura de dados, né? Vamos ter aqui uma classe que vai ser composta por isso daqui. Vai estar tudo implementado dentro lá da minha classe. Então, eu vou precisar ter aqui, vou criar aqui uma... Vou criar aqui uma classe. Opa, travou aqui. Opa. Deu uma travada aqui, pessoal, no meu IntelliJ. Pronto, acho que agora foi. Então, eu vou criar aqui uma classe. Vou chamar de tabela hash. Bom, o que é que a minha tabela hash vai ter? Ela precisa ter o meu vetor, né? A minha tabela. Vou chamar aqui de tabela. Vou armazenar só o número inteiro para ficar mais didático aqui. Então, vou ter aqui um vetor de inteiros, tá? Qual o tamanho desse vetor? Bom, vou precisar inicializar ele. Vou colocar aqui no construtor. Quando eu criar minha tabela hash, eu vou dizer o tamanho dela. E aí, inicializo. E a outra coisa que eu vou precisar é da minha função de hashing. No caso, eu vou usar essa daqui, x módulo n. Então, vou ter aqui a minha função de hashing, que eu vou deixar ela privada. Pública por enquanto. Hash, vou chamar de hash. Ela vai retornar um número inteiro e vai receber aqui o elemento. O que é a minha função vai fazer? Ela vai retornar o endereço que esse elemento vai ficar. Eu vou usar isso daqui, ó, x módulo n. Então, eu vou retornar o elemento travou aqui, pessoal. Elemento, módulo, n. Eu sei que esse n aqui vai ser o tamanho do meu vetor. Então, a minha função de hashing vai retornar isso aqui. Elemento, módulo, né? O elemento que eu quero inserir, módulo,
tamanho da minha tabela. Então, a minha função de hashing aqui está implementada. Aí, quando eu for adicionar, meu elemento, o que é que vai acontecer? Vou chamar aqui de X, só para manter lá a compatibilidade com o que eu... Chamei aqui de X, vou deixar X. Então aqui vou deixar elemento. Quando eu for adicionar o elemento, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar o elemento em uma determinada posição da minha tabela. Que posição vai ser essa? Vai ser a posição indicada pela minha função de hashing. E aí eu vou passar o elemento como parâmetro para a minha função e ele vai calcular. Pronto. Então ele vai colocar o elemento lá. Ok? Naquela posição. Ou, alternativamente, eu poderia botar isso aqui direto lá no índice do vetor. Seria uma outra possibilidade. Poderia fazer só isso aqui. Tá? Eu vou deixar assim, porque a gente vai precisar tratar a colisão daqui a pouco. Pronto. Então aqui eu já tenho, né, uma tabela hashing bem básica, está adicionando, ainda não está com o tratamento de colisão. Então vamos fazer aqui um pequeno teste. O tamanho dela eu vou botar aqui 8. E vou fazer o quê? Vou colocar aqui os elementos. Hash.adicionar 16, 23, 41. Ok. Deixar só isso por enquanto. Vou só botar aqui um método para exibir a minha tabela. E eu vou exibir a minha tabela. A gente vê a tabela. Ela vai estar. Vamos rodar aqui.
Pronto. Então, 16, 41, 23 foram os que a gente colocou. Eles ficaram realmente lá naquela posição. Observem que as outras posições estão com zero. E aí isso não é interessante, porque eu não sei se o zero faz parte da minha tabela ou se o zero é porque não tem elemento lá naquela posição. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Em vez de armazenar o tipo de dado primitivo, int, vou armazenar integer. Objeto integer, que vocês viram lá em POO, que tem a diferença entre o integer e o int, né? Então, eu vou armazenar integer. E aí, quando eu inicializo o meu vetor vai estar nulo. Todos os elementos vão estar nulos. Pronto. Agora sim fica melhor. Agora a gente já tem a condição de tratar a colisão, já que eu tenho o nulo como elemento lá. Bom, antes de eu começar a tratar a colisão, até aqui, tudo bem? Tá claro? Beleza. Então, quando a gente for adicionar agora o 25, o que é que vai acontecer? Do jeito que está, o 25 vai substituir o 41, porque o 25 vai ser gerado com o mesmo endereço do 41. Então aqui, o 25 ele substituiu o 41. Então a gente precisa agora tratar a colisão, para que isso não ocorra. Ok? Bom, o que é que a gente vai fazer? Eu vou gerar um elemento, a posição. Aí eu vou precisar verificar se aquela posição está vazia. Então, fazer o quê? Enquanto aquela posição lá que eu gerei, aqui de índice, melhor. Enquanto aquele índice enquanto aquela posição da tabela lá naquele índice for igual a nulo, enquanto ele for diferente de nulo, né? Ou seja, significa que tem alguém lá dentro. Então, enquanto for diferente de nulo, eu vou gerar um próximo endereço. Eu vou gerar um próximo endereço usando essa lógica aqui. O índice mais um módulo n. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que índice vai ser quem? Vai ser o H39 mais um contador, né? Vou ter aqui um contador, módulo n. E essa variável com zero.
módulo Então, isso daqui, na verdade, poderia estar dentro de uma nova função de hashing. Eu poderia criar uma função adicional de hashing, mas aí eu vou fazer o que aqui? Vou fazer Então, calculei o endereço, está aqui o índice. E aí eu vou agora verificar se aquela posição está vazia. Se tiver preenchida, se aquela posição estiver preenchida, eu vou gerar um novo índice. Incremento esse i. E vou ficar nesse loop aqui até achar uma posição que seja igual a nula. Quando for igual a nulo, ele vai sair e vai colocar o elemento naquela posição. Ok? Aí aqui, a gente poderia, né, vamos só rodar aqui, a gente poderia fazer só uma adaptação. Eu vou já mostrar para vocês. Então, 16, 41, 25. Aí agora o 25 foi para a posição 2. Né? O tratamento de colisão funcionou. Vamos colocar agora o 39. O 39 foi lá para a posição 3. Então aqui a gente tem, né, a geração de um novo índice, caso aquela posição seja diferente de nulo. Se for nulo, ele vai colocar naquela posição que ele gerou inicialmente. Por isso que eu coloquei aqui o novo índice, recebendo esse índice aqui. Tá? Uma maneira que a gente pode ter para fazer isso é o seguinte. Observem que essa tentativa aqui, né, ela vai começar de 1 e vai várias vezes aumentando de uma em uma até achar a posição. Só que na primeira vez que eu chamo aqui a hashing, é como se eu tivesse, aqui eu não tenho nada, eu não estou somando, né, nenhum elemento, nenhuma tentativa. É como se eu tivesse mais zero aqui. Então, o que, que a gente poderia fazer? Aqui vai uma implementação pessoal minha, uma dica. Você pode colocar aqui da seguinte maneira. Hashing, índice, e passa esse i como parâmetro.
eu teria que sobrecarga, chamar aqui de T, da tentativa. Pronto, então poderia ter essa implementação aqui. A minha função de hashing original e a função que vai fazer o hashing na tentativa linear. E aí ela recebendo como parâmetro o número da tentativa. Seria uma outra abordagem, tá? De implementação. Mas no final, ele vai estar fazendo a mesma coisa, tá? Ele vai estar fazendo a busca, geração dos elementos aí sequencialmente. Então, a implementação aqui, né, cada um vai implementar de uma maneira, mas o que vai acontecer é que você vai ter o cálculo do endereço para poder usar lá na sua tabela, tá? Pode acontecer de você encontrar implementações que nem tenham essa função explícita aqui chamada hashing, né? Pode ter implementação, quando a função é bem simples, como essa daqui, que é uma função bem simples, você vai encontrar a implementação dessa maneira aqui. Então, com essa implementação aqui, como eu tenho uma função bem simples de hashing, eu não preciso implementar realmente um método só para ela, né? Eu posso colocar já direto aqui na minha função adicionar, ok? Mas quando você tem uma função, por exemplo, de repente você vai precisar, o elemento que você vai armazenar é uma string. Aí como é que você vai fazer para calcular o endereço de uma string, né? Como é que eu vou fazer uma operação matemática com a string? Então você vai usar o código da tabela ASCII das letras. Então você pode pegar, por exemplo, fazer um cálculo com as 3 primeiras letras da string. Soma, né? Soma o código ASCII das 3 primeiras letras e pega o resto da divisão por 26. Exemplo, né? Ou então você acessa um banco de dados e vai verificar, né, o CPF do cara, e aí a tabela hashing vai ser a soma dos dígitos do CPF, ou então o dígito verificador do CPF. Pronto, alguma coisa nesse sentido, né? E por aí vai, tá? Então, de acordo com a complexidade da função, você pode ter ou não a necessidade de ter um método só para aquele cálculo do hash. Ok? Pessoal, dúvidas aí? Tranquilo? Tá claro aí a tabela hashing, como é que funciona? Então você precisa de uma tabela, ou seja, de um vetor, de uma função de hashing,
algo que calcule o endereço do elemento a partir do valor dele e uma maneira de tratar a colisão. Próxima aula a gente vai ver então uma segunda maneira de fazer o endereçamento aberto, que é usando tentativa linear. Ok? Desculpa, usando tentativa quadrática, que é uma outra maneira de endereçamento. Bom, então é isso. Então eu vou finalizar por aqui. Peço aí a vocês que tragam dúvidas na próxima aula, né? Dúvidas sobre a lista. Lembrando que a prova é na próxima quinta, tá? E aí leiam o capítulo 6 do livro aí de estrutura de dados, capítulo 6 sobre tabela hashing. Ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até terça-feira. Tchau, tchau.